Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. O que me traz aqui dessa vez é um assunto muito importante, vem sendo debatido há muito tempo, sistematizou-se mais esse debate a partir de agosto, quando começaram a pensar sobre um possível retorno às aulas de maneira gradativa, de maneira escalonada, com todo um protótipo ali levado em consideração em relação às normas, né, de biossegurança nas escolas. Então, o governo de São Paulo informou hoje, né, no caso o governo de João Dória, ele informou hoje que as aulas vão acontecer em 2021 no segmento que a gente chama de presencial, ou seja, está aberta aí a possibilidade de um ensino presencial, tá bom? Tradicionalmente falando, para os municípios que aderirem a esta forma, né? O governo do estado, portanto, está dando esta abertura aí para que o ensino presencial aconteça, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que a gente deve lembrar aqui é que São Paulo tinha algumas faixas ali de flexibilização, tá? Uma delas era a faixa amarela, é a faixa amarela. Né? Exatamente essa faixa amarela aí indica o quê? Que se o município e tal tiver localizado dentro daquele setor que tem mais ou menos um controle ali em relação ao número de casos da pandemia, que esses municípios localizados naquela região estariam então autorizados a abrirem as escolas no segmento presencial, tá bom? Sempre, evidentemente, a gente precisa enfatizar isso, utilizando as normas de biossegurança, ou seja, o controle, a vigilância sanitária, então tudo aquilo que deve ser colocado no serviço para oferecer o máximo de segurança possível, tá? Então, era possível desde que se enquadrasse na faixa amarela. Muito bem, é o seguinte, agora não. Agora o entendimento é que mesmo que a pandemia piore, mesmo que ela piore, a informação do governo de São Paulo é de que as escolas devem estar em funcionamento. Mas o governo ainda deixa claro também que os municípios continuarão com sua autonomia para decidir se vão abrir as escolas com as medidas de segurança ou não. Aí tem um outro ponto aqui, né, que eu gostaria também de enfatizar e que foi colocado. Se o município resolver abrir, tá? Se o município decidir por abrir, com base nesse respaldo do governo do estado, as escolas, com as medidas, evidentemente, de segurança, todos os alunos eles serão obrigados, então, a irem à escola. Vai haver uma obrigatoriedade para que o aluno vá à escola se esses respectivos municípios resolverem abrir. Não importa se está na verde, na amarela, na vermelha, enfim. Não importa se está subindo, está descendo. Então, se o município resolver abrir com base nesse respaldo aí do governo de São Paulo, então os alunos daquele município obrigatoriamente terão que assistir às aulas presenciais, tá bom? Bem, aqui é preciso levar em consideração o seguinte: São Paulo já teve num pico altíssimo lá no início, tá? Todo mundo lembra, tanto que o maior número de mortes em São Paulo. Esse pico ele caiu, reduziu-se, São Paulo chegou a entrar na zona mais amarela, o estado inteiro, depois no azul, ou seja, entre os estados que com registro de quedas e quedas bem acentuadas. No entanto, agora veio o repique com esses números registrados. E esse repique diz respeito justamente ao número de pessoas que de maneira mais irresponsável acabou então se lançando, tá, em relação às aglomerações. É claro que a gente tem que fazer aqui um parênteses, abrir um parênteses, porque tem gente que foi para a rua porque era obrigado a ir à rua, porque olhou para dentro de casa e viu a família com problemas ali, até casos ali de você ter um risco forte em relação a famílias passando fome. Esse é um ponto, tá? Que é importante a gente deixar claro. O outro ponto é pensar numa estratégia em que você precise ganhar o seu dinheiro, ganhar seu recurso, por menos que ele seja, porque agora vai haver um controle, e você então se adaptar a regras. Não, você não iria receber como recebia antes, vender como vendia antes, ter um fluxo que tinha antes, mas o seu negócio não iria estar parado.
Então faltou um entendimento por parte dos governantes, seja municipais, os governos estaduais, enfim, a classe política, a sociedade, né, a justiça também, o Ministério Público, porque a partir do momento que se disse vamos baixar algumas regras e você observou que vários comerciantes, né, acabaram ali transgredindo as normas, indo de encontro à lei, isso trouxe uma abertura também para que muitas outras pessoas, muitos outros comerciantes abrissem também de maneira ilegal, porque se você vai contra a lei, então é ilegal, tá? Só que como você vai aplicar a lei para cima de tanta gente que descumpre a lei. E é importante lembrar que as pessoas começaram a descumprir mais a lei, sejam as pessoas que não têm comerciantes, não comerciantes, pessoas físicas e tal, começaram a não cumprir a lei porque observaram que quem descumpria não estava sendo punido. Depois tentaram criar uma punição, mas como você criar uma punição no carro andando em constante ebulição e todo mundo no meio de uma aglomeração? Vieram então as campanhas políticas e nesse meio aí até a hipocrisia rolou, onde muita gente ficava apontando o dedo para os outros, dizendo que estava causando aglomeração, que olha o pico do Covid-19, mas essas pessoas, muitas delas estavam lá, né, nas carreatas, estavam lá nas reuniões acima de 20 pessoas, estavam levando os filhos, parentes, amigos, cachorro, periquito, todo mundo para supermercado, para loja, para farmácia. Então o que não se teve aqui foi a obediência de um protocolo. O protocolo não foi obedecido. Qual o protocolo? Não vai ter fluxo demasiado dentro dos estabelecimentos. Atenção, dono, se você for pego com demasiado fluxo dentro do estabelecimento, a gente vai te punir, a punição é essa e poderemos até fechar. A gente não quer fazer isso, mas por favor, faça isso para que você tenha pelo menos o mínimo de fluxo, consiga alguma renda e ajude a gente a tentar controlar. Não. Aí aqui o que é que isso tudo tem a ver com a pandemia e em relação às crianças e em relação à volta às aulas, a que me refiro aqui agora? Tem tudo a ver, porque essas crianças, elas não foram para a escola. Quando fechou as escolas, todo mundo dizia, criança não volta. Os pais foram os primeiros a bater o pé, meu filho não volta. Se ele morrer, e aí como é que faz? Então, o discurso da morte foi aquele que predominou na imprensa, na mídia, nas redes sociais, nas conversas, enfim, predominou. Porque havia uma ignorância em relação ao vírus, hoje há muito menos ignorância do que havia antes, mas batia-se o pé por falta de informação de que os filhos não voltariam, muitos alunos já não queriam voltar mesmo, porque quem é professor sabe muito bem que aquele discurso da aprovação automática encorajou esses alunos, não é verdade, a não querer voltar, não é? Porque já sabiam dessa aprovação automática. Os governantes que falaram nisso autorizaram os secretários a falar isso, os professores que chegaram a levantar esse assunto de maneira prematura deram um tiro no pé da educação, tá? Sem conversar, sem estratégia, sem ver como seria, resolveram então criar uma atmosfera em que o aluno percebesse que ele seria automaticamente aprovado sem nenhum tipo de resposta, e muitos desses alunos, inclusive, moram em perímetros urbanos, têm internet, têm celular, têm tecnologia ao seu lado, mas a minoria deles entrava nas aulas remotas para fazer então as atividades, para assistir a aula. É só observar o que é que acontece com as plataformas criadas para aulas online pelos governantes, pelas secretarias municipais. É uma frequência pífia, porque aqui há uma compreensão também do que seja a educação. Se teve uma coisa que ficou escancarada durante essa pandemia é o que é que a sociedade pensa da educação, né? E muito se discutiu dizendo que o professor estava supervalorizado. Balela, na verdade, nunca foi tão desvalorizado e nunca foi tão escancarada a forma como a sociedade geral vê a figura dos professores e a figura da escola para a condução de uma sociedade. Né? É só você observar que muitos pais não se desligaram um minuto sequer dos próprios celulares para ceder para os filhos, para que esses fizessem sua atividade, alegavam que estavam trabalhando demais para poder fazer isso então. Né? As próprias crianças não levavam informação muitas vezes para os pais, né? Na verdade muitos também não sabiam por causa dessa omissão. Tá? Então, a partir de algum momento você via pais discutindo, desprezando, ridicularizando, desrespeitando professores, né, se perguntando por que tanta atividade quando o profissional, principalmente do serviço público, estava tentando fazer da melhor forma possível o seu trabalho no momento que muita gente estava perdido. Então tudo isso entra na discussão, onde é que vai entrar o
ponto do aluno aí mesmo, tá? Depois do cenário todo criado, tá? Então, começou-se ali em setembro a observar que algumas medidas deram certo. Por exemplo, o Japão voltou muito cedo, né? Até hoje o Japão não fechou as escolas. Deu certo por lá, há um controle em relação aos alunos, né? Aí você pensa, poxa, só o Japão? Não, vamos à China. A população estudantil da China é maior que a população geral do Brasil. São mais de 200 milhões de estudantes na China, só estudantes, né? E a China abriu as portas das escolas e não fechou. A mesma coisa aconteceu em outros países. Na Alemanha, na França, por exemplo, né? Com alguns repiques, é verdade, mas também isso mostra o seguinte, que quem mais se infectava não eram exatamente as crianças. Quem mais ia parar em tubos, em respiradores, em leitos, não eram as crianças, né? Isso mostrou uma indagação muito forte. Onde é que é o ponto da criança nesse momento de disseminação desse vírus? Né? Por que a criança, com um sistema imunológico muito mais resistente à Covid-19, por que ela não consegue ir à escola num ambiente controlado? Pois bem, gente, todas essas perguntas eu acho que são pertinentes. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, disse o seguinte, abre aspas, o governo de São Paulo acatou integralmente a orientação da Secretaria da Educação e do Centro de Contingência para manter o retorno gradual das aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto que autoriza as aulas em todas as fases do Plano São Paulo será assinado por mim hoje e publicado amanhã no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então tá aí o sistema, tá? Muito mais prático e também técnico, dizendo para o governador que em todos os lugares os grandes responsáveis pela difusão da pandemia não foram as crianças, até porque essas estavam fora da sala de aula. Aqui eu trago um outro ponto também. Tem uma informação que é de ontem ou hoje, na Folha de São Paulo, informando que cresceu o número de crianças hospitalizadas por causa da Covid. Perceba, cresceu o número de crianças hospitalizadas por causa da Covid. A minha pergunta é, cresceu porque estava frequentando a escola? Cresceu porque foi parar numa sala de aula? Cresceu porque foi ter aula? Cresceu porque teve integração, contato físico com outros alunos? A resposta me parece óbvia. Nenhuma escola abriu, ou raríssimas foram as escolas que abriram e poucas envolvendo inclusive o segmento particular. Tá? Então aqui, como explicar isso? Bem, é fácil você explicar também o baixo número, mas ainda importante lembrar, de crianças contaminadas, infectadas e que estão hospitalizadas pelo seguinte fator. Se elas não estão frequentando a escola, então elas estão se contaminando nas ruas, estão se contaminando nos supermercados, estão se contaminando nas farmácias, estão se contaminando no comércio em geral, estão se contaminando dentro de casa, porque um adulto está indo para o trabalho, talvez não esteja tomando as medidas necessárias em relação à Covid, como o uso de máscara, higienização, etc. e tal, e está chegando em casa e está tendo uma rotina muito semelhante a uma rotina convencional, tradicional, como se nada existisse. Está levando o vírus para dentro de casa também. O grande problema aqui não foi não permitir que as pessoas não saíssem. Será que se permitir que as pessoas saiam com as medidas protetivas, será que elas vão utilizar essas medidas? Ou será que elas vão relaxar e vão começar a fazer a coisa piorar? Tá aí. Pós-eleição, o que você vê é mais um pico. No Brasil, inclusive, voltam-se os números lá no início de abril e maio. O número de mortes volta a crescer. Há mais ou menos 48 horas nós tivemos um número de quase 1.000 mortes em 24 horas, coisa que bate bem perto ali de um pico que a gente teve de 1.000 lá no início da pandemia. Né? Então, todas essas informações fazem com que a gente se pergunte, olha, mas e as crianças nisso, né? Muito bem, aí, veja só, né? O secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Rocieli Soares, ele disse o seguinte, abre aspas, nós temos quase 2.000 escolas estaduais com atividades e não temos registros de transmissão. Isso é um sucesso importante, mais uma vez mostrando aí coisa que o mundo inteiro tem discutido, que não é o locus da escola e também não é a criança, como os estudos científicos no mundo inteiro estão mostrando que são as responsáveis pela transmissão, diferente de outros vírus. Fecha aspas. Pois bem, enquanto os estudos mais robustos vão surgindo, vão apontando justamente para isso, tem números oficiais, dados mostrando que 1 bilhão e 600 milhões de crianças no mundo inteiro foram afetadas quando as escolas fecharam as portas. Afetadas no que diz respeito a um grande déficit escolar que não será mais ressarcido
Nem tão cedo, né? Nem tão cedo, infelizmente. Outra informação, cerca de 500 milhões de estudantes foram prejudicados pelo fato de nem ter internet em casa. 500 milhões de estudantes no mundo inteiro pelo fato de não ter internet em casa. Então esses números são assombrosos. Quando a gente vem com essa história de aula remota, aula remota agora, aula remota, um novo mundo, um mundo novo. Não existe essa história de mundo novo. Nós já passamos por situações muito difíceis na história da humanidade, já passamos por vírus gravíssimos também, sem a tecnologia que temos hoje, sem os estudos científicos que temos hoje, sem os insumos que temos hoje, sem uma aprovação de vacina recorde, que é o que a gente está vendo aí pelos laboratórios e os governos, tá? Então, hoje nós temos um contexto muito diferente de um contexto de 100 anos atrás, por exemplo, né? Você tem um sequenciamento genético muito mais cedo em relação àquele tempo. Então, tudo isso ajuda a compreender, né, esse momento pelo qual nós estamos passando. Tá bom? Esse momento ajuda também a dizer o seguinte, precisa-se tomar medidas protetivas, tá? Não é só álcool, gel e máscara. Tem gente que acha que colocar uma máscara no rosto e sair na rua já está protegido, já protege todo mundo, quando não. Seria muito cômodo pensar assim, tá? E não é só álcool, gel e máscara. É como a sociedade vai ter que se comportar de maneira civilizada. E a pandemia está dizendo para a gente que nós não éramos civilizados. Esse é o problema, tá? Ou você vai dizer que lotar um ônibus com um aluno em cima do outro é civilizado, como acontece em muitos municípios do país. Ou você vai dizer que manter uma sala com capacidade para no máximo 30 alunos, você joga 35, 40 lá dentro, que isso é civilizado, né? Isso não é civilizado. Ou você vai dizer que as pessoas esperam numa fila, uma praticamente em cima do pescoço da outra, esperando a vez, que isso é civilizado. Como é que a gente então vai explicar as filas quilométricas nas caixas econômicas, tá certo? Depois de todo aquele auxílio emergencial liberado, as pessoas nem assim se civilizaram. Como é que a gente responde o fato de muita gente ainda sair de um lugar mais privativo, como um banheiro, por exemplo, vir da rua, por exemplo, e se quer lavar as mãos, e a pandemia ter que dizer que você tem que fazer isso, né? Então a pandemia vem dizer algumas coisas pra gente e muitas delas são inconvenientes. Ou a gente olha, tá, para a cara dessas coisas inconvenientes, para essas respostas que a gente está tendo, né? Ou a gente melhora nesse sentido, reconhece nossos erros, tá? Você leva em consideração as medidas protetivas, mas ao mesmo tempo pode abrir o seu comércio com um fluxo menor, com um controle, e os governantes ao mesmo tempo aplicando a regra, aplicando a multa. Mas agora estamos num momento em que já é tarde demais. Já não é possível você tirar uma percepção que o cidadão já teve. E qual é a percepção que o cidadão tem em relação aos governantes, às medidas protetivas, em relação à punição no Brasil enquanto estágio de pandemia? Que tudo aquilo que se fala é lorota, é conversa fiada. Que não há punição coisa nenhuma, que não fecha negócio coisa nenhuma. Que se fechar um vai ter que fechar 500. E onde é que você vai ter lugar numa prisão, por exemplo, para colocar 200 pessoas que infringiram? Numa delegacia, né? Ou um termo, ou então uma multa para ser paga por essas pessoas que não têm nem recursos, por isso estão abrindo seus negócios? Onde está o meio termo? Na verdade, no fundo, a coisa mais impactante, e eu, assim, fico muito triste com isso, mas triste mesmo, a coisa mais impactante que a pandemia nos disse foi... temos um mundo menos inteligente. Temos um mundo menos inteligente. A inteligência, ela surge justamente para sentar, para dialogar, para observar as variáveis, as dificuldades, criar alternativas, aplicá-las, ordená-las, segui-las. Nós fomos incapazes de fazer isso. Somos incapazes de fazer isso. Para além da liderança, das lideranças, qualquer país que se preze por ter uma intelectualidade lá em cima, na verdade foi jogado ao lixo, ao pó, foi dizimado, porque a inteligência ela é crucial neste momento. Pensar as coisas como elas são, esboçar formas, estratégias para poder não ser tão atingido, tão dizimado como nós estamos sendo nesse momento.
a inteligência não pode ser colocada em último plano. O medo, ele existe sim, e é natural que ele exista. Mas a inteligência tem que fazer você ver também a esperança. A esperança não pode ser totalmente sepultada pelo medo, porque se o medo reinar, nós nada faremos. Estáticos estaremos e continuaremos, e só Deus sabe onde vamos parar. Lembre-se, o livre-arbítrio também é pensar o mundo onde você está, decidir sobre esse mundo em comunhão com os outros, porque não é o melhor apenas para mim, segundo as minhas convicções, minhas ideologias. É aquilo que serve como imponderável no que diz respeito à saúde para o mundo inteiro, tá? Bem, eu fico por aqui. Outras informações, outros conteúdos. A qualquer momento nesse canal, você sabe, a gente utiliza um pouco de tudo, tá bom? Porque você sabe, a vida é um pouco de tudo. Até mais!